Graça e paz, amados. Que alegria imensa poder estar com vocês nesta noite, revendo alguns irmãos, que por causa das atividades diárias a gente quase não se vê, não se encontra, mas estamos aqui para celebrar ao Senhor esse culto de louvor e gratidão e rever os irmãos. Sejam bem-vindos a esse culto. Vocês também que estão nos assistindo pelas redes sociais, sejam bem-vindos a mais um culto de estudo da palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia próximo de você, ainda não está com ela, por favor, pegue na sua mão. Nós vamos ter um período de meditação na palavra do Senhor. E eu convido você para estar abrindo ela, sua Bíblia, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11 do livro de Romanos. Nós vamos ler 2 versículos desse capítulo que vai ser a base da nossa meditação nesta noite. Romanos capítulo 11, do versículos o 16 e o 17. 16 e 17. Estamos passando em tempos de bastante dificuldade da igreja, eu digo. Frieza espiritual, apostasia, tantas coisas poderíamos falar aqui. E nesses dias, nós às vezes nos deparamos com um lugar como este, Vila Rubi e outros endereços, onde há um tempo atrás, num culto como esse, teríamos aí quase a igreja repleta. E nós vemos a grande diferença, não é só aqui não, em muitos lugares. E a mensagem que eu trago para vocês hoje, da parte do Senhor e para mim também, é sobre isto, a importância de nós termos alicerçado. E o do versículo que eu lembrei, é quando Jesus disse assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai foi do agrado dele dar a vocês o reino. E eu digo nessa noite para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos assistindo: não temas, ó pequeno rebanho, o Pai agradou dar-lhes o reino. E nesta noite nós vamos estar falando um pouco sobre isto, a oportunidade que Deus nos deu de ser participante do seu reino. E ser participante do reino de Deus não é cantar para Ele, não é muito mais do que isso, é o que nós vamos ver nesta noite. Por isso esses 2 versículos aqui vai ser a direção para nós nesta noite. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Só esses 2 aqui nesse texto. Ele está falando aqui de uma intimidade. Ele está falando aqui de um compromisso. Deus foi tão maravilhoso para conosco, em que nós, seres humanos, éramos impossíveis de alcançá-lo, por causa da grande separação que havia entre nós e Ele, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Ele então veio atrás de nós. Olha o grande amor de Deus, Ele não desiste do homem. Mas isso não quer dizer que o céu emporcalhou e que nós agora possamos arrebatar e encher a igreja, que todo mundo vai para lá. É sobre isso que eu quero um pouquinho falar com vocês nesta noite. Eu não quero impedir, não quero ser instrumento de Deus de impedir as pessoas de alcançar ou de ter a possibilidade de ser participante da família de Deus, como diz lá em Efésios. Não, eu vim aqui nessa noite e foi me dada a oportunidade, nem era eu que ia pregar, mas obrigado pela oportunidade que foi me dada. Por quê?
Porque eu tenho prazer em falar, eu tenho prazer de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quero nesta noite estar alertando você, pequeno rebanho, acerca de uma oportunidade que vai passar daqui uns dias, não vai ser eterna, logo passará esta oportunidade que nós não podemos perder. A oportunidade de ser participante desse reino é de graça, mas tem critérios. Olha o que a Bíblia declara nesses 2 versículos, a base para nós nesta noite. Se a raiz, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos precisam ser. Tem que ser. E a raiz que ele está dizendo aqui é a raiz da oliveira, que ele começa dizendo no capítulo 11, ele fala de uma oliveira verdadeira, ele está falando de Jesus. E aí ele estende agora a oportunidade para nós que não somos judeus, nunca fomos judeus. E a Bíblia declara em João 1,11, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas o versículo 12 de João 1 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho a oportunidade, você tem a oportunidade de ser feito filho de Deus. Só que para ser filho de Deus, nós vamos ver aqui na Escritura, Deus não poderia cobrar de nós algo que nós não pudéssemos fazer. Ninguém pode exigir de outro uma coisa, se não dá condições para aquela pessoa fazer o que ele está pedindo. Então, a Bíblia declara vários textos, eu vou citar alguns deles, para nós entrarmos nesse assunto mais a fundo. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém vai ver Ele. É a Bíblia que diz. Ninguém vai ver o Senhor. Então, uma boa parte das pessoas hoje que tem o rótulo de evangélico não faz parte da família de Deus. E eu vou mostrar para vocês dentro da Escritura o que a Bíblia diz, quais são os critérios da palavra de Deus. Jesus mesmo falando em Mateus no capítulo 7, quando ele foi questionado acerca de se todo mundo poderia ir, se era muito o rebanho, se era muita gente que ia entrar por essa porta, ele mesmo disse: olha, vocês tenham cuidado, por quê? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, 7:22, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque vocês profetizaram, expulsaram demônios, vocês falaram línguas, vocês pregaram, cantaram, mas junto com tudo isso, a raiz de vocês era a raiz de iniquidade. Vocês praticaram a iniquidade. E esse versículo aqui, ele fala que nós éramos zambujeiro bravo, todavia fomos arrancados desta árvore má e fomos enxertados numa oliveira verdadeira, santa, raiz santa. E agora o versículo 17 diz assim: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, gente ruim, só para fazer o que não prestava, sendo zambujeiro, fosses enxertado em lugar deles na oliveira, fosses enxertado. A diferença é essa aí. Fosses enxertado. Uma boa parte hoje daqueles que lotam os templos evangélicos nunca foram enxertados na oliveira. Eles são superficiais, não têm vida prática com Deus. Por isso que qualquer coisa tira, qualquer coisa desanima, qualquer coisa desmotiva, qualquer coisa tira, porque não estão enxertados na verdadeira oliveira. E o segredo para você participar do reino, o segredo para você ir morar com Ele, que Ele foi preparar lugar, o segredo é estar enxertado nele, sendo participante dele. E o finalzinho do versículo 17 diz: participante da raiz e da seiva da oliveira.
Aqui está o grande segredo do Evangelho. O apóstolo Paulo, com todo carisma, com todo critério, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele no versículo 2, ele diz assim: eu estou zeloso de vocês com o zelo de Deus, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, a saber, a um marido, a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, sejam também vocês enganados com um evangelho fácil, um evangelho aí de oba-oba, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é coisa simples. O Evangelho é coisa simples. Qual é a simplicidade do Evangelho? Eu e você sermos enxertados nele e receber a essência da raiz, que é a santificação, a essência da raiz, que é a pureza, que é o perdão, que é a paz, a essência da raiz, e nós vivermos esta essência no nosso dia a dia. Aí sim é Evangelho. Aí sim é Evangelho, e você estará garantido. A Bíblia nos diz, 1 de Pedro, 2 de Pedro, aliás, vamos lá comigo, 2 Pedro capítulo 1, versículo de 1 a 4, 2 de Pedro capítulo 1, olha o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Não vou sair do assunto, e a minha intenção aqui não é dificultar, não é colocar empecilho, mas é alertar cada um de nós, e eu também, para isso não correr em vão. Quantos anos às vezes as pessoas ficam na igreja e vai chegar no final, vai ser surpreendido, uma surpresa ruim. E Jesus falou sobre isso, uma surpresa ruim. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês praticaram iniquidade, eu dei toda a chance para vocês, eu fui lá. Sabe qual é a chance dele? Ele veio, deixou o céu, deixou a glória, ele veio aqui, se fez homem como nós, diz em Filipenses 2,5, ele fez de tudo, e depois que ele morreu, pagou o preço por nós, ele ainda não desistiu. Ele diz: eu vou, porque é necessário que eu vá, para que eu possa enviar o meu Espírito, que vai morar dentro de vocês. Eu não desisto de vocês. E aí, o texto aqui diz assim, 2 de Pedro capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando comigo e com você, que nós alcançamos fé igual ele. Ele também se converteu, ele também se rendeu, ele também dependeu de Jesus, ele também dependeu dos seus pecados serem perdoados. Ele não era flor que se cheira, como eu também não era, como nós também não éramos. Jesus, quando pega Pedro, era uma pedra sem lapidar, não era fácil. Depois de 3 anos, ele ainda é surpreendido com algumas atitudes de Pedro, mas ele foi lapidado. E agora ele diz: eu, Pedro, que sou também apóstolo, aos que comigo alcançou fé. Com quem que ele está falando aqui? Diga assim comigo. Você já tem fé? Você alcançou fé? Você já se converteu de verdade? Então é com você. E o que ele diz para nós? Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Não é pelo aperto de mão. A graça e a paz não vem através de mim. Quando terminar o culto aqui, eu chegar no Serginho: graça e paz, graça e paz, graça e paz. É bom fazer isso, mas a graça e a paz não vem por um aperto de mão, ou por uma declaração minha, ou de quem quer que seja. A graça e a paz, ela só vem pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como diz a palavra, há um conhecimento muito superficial. Nós aprendemos esses dias com o pastor Antônio acerca do conhecer a Deus. De que maneira nós podemos conhecer a Deus? Pelas coisas criadas, que todo mundo pode conhecer, mas é um conhecimento meio superficial. Nós conhecemos a Deus pela palavra, mas mesmo assim, você conhecendo a Deus pela Escritura, a Escritura fala dele, mas ainda assim não é esse conhecimento que te leva a realmente ter uma identidade com ele. Depois tem o conhecimento através do Espírito de Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso nesta noite. Esse Espírito de Deus que veio para morar dentro de nós e trazer para dentro de nós uma relação íntima, um conhecimento experimental. Esse conhecimento experimental
não é todo mundo que tem, não é todo mundo que alcança. Mas por que não alcança? Porque não prossegue conhecendo, como Oséias diz, lá em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes a pessoa lê a Bíblia toda, diz: já li a Bíblia toda, e para por aí, mas não conhece Deus, porque a Escritura fala dele, mas não tem, a pessoa não convive com ele somente pela palavra. A palavra é como uma placa de sinalização, que para onde você vai, a placa diz: ó, o caminho é esse, mas se você não andar, se você não for, se você não obedecer essa placa, você nunca vai chegar lá. Então a palavra de Deus também, ela fala quem é Jesus, ela demonstra quem Ele é, fala o caminho para ir até Ele, fala tudo, mas nós temos que andar, nós temos que recebê-lo. E é como a comparação do casal: ele conhece, o rapaz conhece a moça, lá ele é atraído pelo sexo oposto, então o primeiro conhecimento é muito superficial. Depois o segundo é quando ele começa a falar com ele, a palavra, falar, joga um 7-1 nela e vai e tal, e começa a conversar, tal, mas também esse é muito superficial. E depois vai mais a fundo, ele conhece a família, pessoas que testemunham, pessoas que falam quem ele é, quem ela é, ele conhece melhor através do pai dela, ou dele, da mãe, dos irmãos, ele conhece a família, então ele testemunha, o Espírito de Deus testemunha de Jesus para nós. Mas a pessoa só conhece, o casal só conhece de verdade e passa a ser herdeiro quando ele vai para a intimidade, quando um entra no outro. Aí pode negar, pode dizer não é, porque faz o DNA e consta, ele teve relação, ele teve intimidade, é marido e mulher. Ele, quando? Quando a intimidade, e com Deus não é diferente. Há muita gente com um conhecimento muito superficial, e aqui no versículo 2 ele diz assim: a graça e a paz vem pelo conhecimento, e esse conhecimento aqui é o conhecimento experimental, não depende de outros. Há muitas pessoas hoje que conhecem Jesus porque viu uma pessoa ser curada por ele, conhece Jesus porque viu expulsar demônios em nome de Jesus, mas nunca teve uma experiência pessoal, relacionamento, nunca teve um conhecimento experimental com Deus. E aí, quando chega na hora da prova, cai, porque nunca teve uma experiência experimental. Mas aqui o versículo 3 diz assim: visto como no seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Visto que pelo seu divino poder ele já nos deu tudo. Então, a culpa de alguém não conhecer, de intimidade, de não conhecer Deus, de relacionamento, não é de Deus, porque Ele já deu tudo que diz respeito à vida e piedade, tudo que deveria ser feito, Ele já fez. Agora, diz aqui o texto, versículo 4, pelas quais, ou seja, por esse relacionamento, por Ele ter dado tudo que diz respeito a isso, se eu tomar posse, se você tomar posse, diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que fiqueis participantes da natureza divina. Olha aí, olha agora aqui, olha o segredo: ser participante da natureza divina. Que natureza é essa? Como que eu posso explicar para você mais claro sobre essa natureza? Fez-me lembrar aqui pertinho mesmo, 1 Pedro 2, versículo 19, volta uma página aqui só, vamos ver, que natureza é essa que Ele quer que a gente participe da natureza dEle, e se nós temos a natureza dEle. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 diz assim: porque é coisa agradável que alguém por causa da consciência para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isto também sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Olha a natureza dele aí, olha o seguinte, diz assim: o qual não cometeu pecado,
a natureza dele não comete pecado. Não comete pecado. A natureza dele, ele não pecou. Ah, pastor, você está pregando aí. 1 de João, capítulo 1, 1 João 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo para vocês não pecar. Eu não estou abrindo mão para vocês pecar, não. Vocês precisam crescer de uma forma, de um relacionamento tão íntimo com Ele, e receber da essência da raiz, que é santa, ao ponto de você crescer de uma forma tal, que você não vai mais pecar. Mas enquanto você está crescendo, se você pecar, diz lá, se, a palavra se, é um condicional, não é uma coisa rotineira. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E às vezes as pessoas aproveitam desse se para viver no pecado. Mas não é para viver. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, ele diz. E aqui em Pedro ele diz assim: qual que é essa natureza? Versículo 22 agora: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Que natureza é essa? Agora, para um pouquinho aí. Você, a tua natureza, é essa aqui? Porque lá em 2 Pedro, diz que nós temos que conhecê-lo de forma que a natureza dele, para que por eles fiqueis participantes da natureza divina. O projeto de Deus para o Rui, o projeto de Deus para você que está me ouvindo nas redes sociais, o projeto original de Deus para vocês que estão aqui, é a natureza dele ser implantada na minha. O DNA dele em mim, a natureza dele em mim. Esse é o projeto original e Deus não muda. 2 Timóteo 2,19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ele implanta o seu DNA em você, como homem, quando tem um relacionamento íntimo, ele implanta o seu DNA na mulher, e pode dizer que não, faz o exame, está lá, teve relação sim, não, eu não mexi nessa moça, eu não fiz isso, vamos para o DNA, faz o DNA, tem sim, tem alguma coisa de você lá dentro dela, por isso você é responsável. É isso que a Bíblia diz. Se eu sou crente, vivo na igreja e faço tantas coisas, muitos anos, mas eu ainda não tenho a natureza dele, falta alguma coisa. Talvez não esteja enxertado de verdade. É um parasita. Parasita é aquela planta que os passarinhos vêm e defecam lá numa curva, numa encruzilhada, né, de uma árvore grande, e aí aquela semente germina e cresce uma planta, uma flor, dá até uma flor bonita, mas a raiz dela depende daquela árvore. Se alguém cortar a árvore, ela morre, porque não tem vida, a vida dela depende da árvore. Tem muita gente hoje na igreja assim, parasitas, que a vida deles espiritual depende do pai, depende da mãe, depende de alguém, depende da mulher, depende do marido. Se esse for cortado, se desviar, ele desvia também. Enfim, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. E aí, aqui em Pedro, onde nós estamos aqui em 1 Pedro, ele fala dessa natureza, o qual quando injuriavam, chamaram ele de filho de prostituta, chamaram ele de Beelzebu, chamaram ele de tanta coisa. Ele não revidava, ele não retrucava, não ficava brabo, ele entregava-se àquele que julga justamente. Eu preciso aprender isso, eu preciso praticar isso no meu dia a dia. E cada um de nós precisamos. Por quê? Porque é o projeto dele para nós. Romanos 8,29 diz: o que antes conheceu também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Ele deu todas as condições para nós, para vivermos este evangelho de forma genuína. E aí, Ele enviou o seu Espírito Santo, sabe para fazer o quê? Nós vamos agora falar alguns versículos, onde fala que Ele nos deu tudo. Quando eu li lá que Ele deu tudo que diz respeito à vida e piedade, Ele está falando disso. Imagina um Deus vindo para a terra, para morar aqui, e mais do que isso, morar dentro de nós, para poder nos dar condições. Romanos 8,14 diz assim: e todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem não é guiado? Não é. E a gente acha que todo mundo está na igreja, tá todo mundo filho de Deus, tal. Mas a Bíblia declara lá, todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Então Ele veio para guiar, nos guiar. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós precisamos ter a natureza de Deus, precisamos ter a mente dEle. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vocês estão entendendo, amados? Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 12 em diante, diz assim: ora, Primeira Coríntios, desculpa, irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é a segunda, capítulo 2, versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Aliás, estou no 1, hein? Capítulo 2, versículo 12, desculpa. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula aí, ó, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Já foi dado para nós gratuitamente. Sabe o que é isso aqui? A natureza dele, a mente dele, a atitude dele, já foi trazido para nós. Quando Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 16, ele encontra nós perdido, arruinado. Ele diz assim: esse povo que estava em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou para eles. E essa luz já raiou para mim, já raiou para você. E no versículo seguinte, 17, diz assim: desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele trouxe o reino para nós. E aqui ele diz assim, versículo 12, ele fala que ele nos deu gratuitamente, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Talvez tenha alguém aqui nesta hora, nas redes sociais, ou até mesmo aqui, está dizendo: esse pastor está meio pirado. Porque viver isso que ele está dizendo é impossível. Parece loucura mesmo. Para o homem natural, parece loucura. Mas olha o que a Bíblia declara aqui: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porquanto elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos. Quem está falando isso aqui? O apóstolo Paulo. Homem que matava os cristãos, homem que era terrível, mas um dia ele encontra com a oliveira verdadeira no caminho de Damasco, e ele é enxertado nesta oliveira, chamado Jesus. Ele pergunta: quem é? Não conheço o Senhor. E Jesus diz: oh, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Capítulo 9 de Atos. E aí ele diz: mas e agora? Ele diz: levanta-te, vai até Damasco, que lá eu vou dizer o que você tem que fazer.
E aí o Senhor mandou lá alguém falar com ele e começou a trabalhar nele. E ele foi enxertado na oliveira. A partir dali, amados, era outro, até o nome mudou. Até o nome mudou. É isso que precisa haver em cada pessoa que recebe Jesus como Senhor. Porque muitas vezes nós somos responsáveis por isso. E eu tenho tido cautela, na medida do possível, para não ser cúmplice de uma pessoa chegar e ser batizado e viver na igreja, anos na igreja, e depois morrer e ir para o inferno por minha causa, se eu não avisar essa pessoa. A culpa é minha. Ah, não tem problema nenhum, fica tranquilo, porque o amor te alcança, porque o amor cobre tudo, porque é mentira. O amor faz mesmo, faz tudo, mas faz na vida daquele que é enxertado nele. Se não tiver compromisso, se não for enxertado nele, se a essência dele não passar para dentro de você, não adianta. Jesus ora no capítulo 17 de João, lá no finalzinho do capítulo, ele faz a sua última oração por mim, por você, e ele diz assim: eu rogo não somente por esses que estão aqui comigo, mas eu rogo por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que eles sejam um, como eu sou um com o Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Olha aí que oração, enxerto. Esta é a oração, a mente dele em mim. A mente, será que a mente de Jesus pensava o que você pensa? Do teu próximo? O qual quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós muitas vezes queremos os nossos direitos e brigamos pelos nossos direitos. Esquecemos que a Bíblia declara em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, nós esquecemos disso, que ele diz assim: olha, o amor de Cristo me faz ficar com vergonha dessa vida que eu levo. O amor de Cristo nos faz ficar com vergonha, me constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, você não viva mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E nós estamos ainda muitos vivos para nós mesmos. Quando fala alguma coisa que nos ofende, a gente vai triste, chorando para casa e não dorme direito. E quer mostrar que temos razão, quer tirar limpo, quer fazer um monte de coisa que nós não fomos comprados para isso. Poderíamos viver muito melhor na vida cristã se nós aprendêssemos a ter a mente dele, a natureza dele, como nós estamos vendo aqui, e aprendendo com ele nos passos dele, como diz, onde nós já lemos 1 de Pedro 2, versículo 23, 20, 21, 22, 23 ali. É interessante isso, mas aqui nós temos a mente, mas nós temos a mente de Cristo. Irmão, quando nós passamos a ter a mente de Cristo, as coisas mudam nas nossas vidas. Nós somos ligados a Ele. Há um outro versículo, João 15, é muito conhecido, né? Se você quiser anotar aí, João 15, do versículo 1 em diante, ele diz: meu pai, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, ligada em mim, que não dá fruto, corta e lança fora, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim, ele diz, Jesus dizendo, estai, não é na igreja, estai numa reunião, não, estai em mim, e eu em vós. Estai em mim, e eu em vós. Como a videira não pode produzir, o galho não pode produzir se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E depois ele diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada vocês podem fazer. É importante. Ele começou, depois que ele morreu, ele apresenta aos seus discípulos, e ele começa a trazer esta mente dele, esta natureza dele. Ele começa na primeira reunião, quando eles estavam reunidos, cheio de medo, cheio de pavor, com medo de morrer. Ele chega na reunião
João capítulo 20, se você quiser conferir. João capítulo 20, versículo 19 e 20, 19, 20, 21, 22. Ele chega na reunião, com as portas fechadas, e ele apresenta-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles assustaram, mas ele disse: a paz seja convosco. Qual foi o primeiro ato que ele fez? O segundo ato depois disso? Ele: recebei o Espírito Santo. Agora vocês vão depender dele. É o Espírito Santo que vai trazer e formar a pessoa de Jesus dentro de cada um de nós. Nós muitas vezes não conhecemos bem o Espírito de Deus que veio para morar dentro de nós, por isso temos dificuldades. Mas eu quero alguns textos ainda que me dá tempo, mostrar para vocês qual é a função dele, e eu preciso valorizar mais. Ele não é simplesmente barulho, nem fogo, somente, ele se manifesta sim através disso, mas não é só isso. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele dá direção, ele mostra o caminho, ele corrige, ele convence do pecado, ele convence da justiça, ele convence do juízo. É por isso que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum do Espírito de Deus, porque ele é que faz a grande diferença em nós. Então no capítulo 20 de João, Jesus assopra sobre os discípulos e diz, em outras palavras: eu estou saindo, eu vou embora, vocês vão precisar dele. Só que ele assoprou e diz: recebei o Espírito Santo. E depois ele, falando com eles, mais uma reunião depois, e lá em Lucas tem um versículo que ele diz assim: vocês devem ficar aqui em Jerusalém, 7:49, né? Fica aqui em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Ele vai trazer tudo o que vocês precisam, ele vai dar tudo o que vocês necessitam para andar de vitória em vitória. É só crer nele, é só tomar posse dele, porque ele vai trazer tudo. Então o Espírito, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. É Lucas 24:49 que fala sobre isso. Ele diz: fica no lugar certo. Então, o que quer dizer para nós hoje? Se você não tem ainda essa experiência de um conhecimento experimental com ele, não desista, fica no lugar certo. A Jerusalém era o lugar lugar de adoração. Fique, não saia da igreja, não saia do convívio, não saia da comunhão do corpo. Pelo contrário, não perca os cultos. Por quê? Porque pode ser que aconteça com você o que aconteceu com Tomé. A primeira reunião, Jesus assoprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo, mas tinha um deles que não estava presente. E aí depois contaram para ele durante a semana, né, Luiz? Ei, rapaz, você perdeu ontem. Jesus apareceu lá e foi fantástico. Ele falou, nós conhecemos ele, ele falou com a gente, ele assoprou sobre nós recebemos o Espírito Santo. E Tomé diz: o quê? Isso aí é loucura. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não pôr a minha mão, eu não acredito. 8 dias depois, domingão, estava eles lá de novo. Por que era domingo? Porque a Bíblia diz que era o primeiro dia da semana. 8 dias depois, era domingo de novo. Eles estavam lá de novo, na expectativa. De repente Jesus chega e apresenta no meio deles: paz seja convosco. Aí disse: ei, Tomé, vem cá, passa a mão aqui, vê o lugar que me enfiaram a espada aqui. Olha aqui nas minhas mãos, olha nos pés aqui, ó. Tomé. Aí ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ele disse: pô, porque você viu, você creu? Mais bem-aventurado é o Rui, que não viu e creu. Mais bem-aventurado é você, que não viu nada disso, mas crê, não crê? Ele já profetizou sobre nós. Mas aí, ele estava falando aí o Espírito Santo diz: fica aqui, fica no lugar certo. Então não é você sair. Eu não senti nada naquela igreja, eu não senti ali, não tem a unção, não tem ali o fogo, não tem.
fica ali, fica lá. Por quê? Porque Jesus falou, fica lá, até que você vai ser revestido de poder. Depois de alguns dias, eles estavam lá reunidos, e aí o Espírito Santo veio. Então, Deus não trabalha como nós. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente do que vai acontecer. Eu sou testemunha disso, porque muitas vezes eu fui em muitas vigílias, com o pastor Antônio, com o pastor José Pereira. Eu andei em Grajaú, Cocai, eu fui em Monte, eu fui em muito lugar atrás, e ficava até amanhecer o dia, e cheguei a querer treinar algumas línguas estranhas, para ver se falava, e saía decepcionado, vim embora para casa, nunca mais eu vou nisso, e vai, um dia, eu estou trabalhando dentro de um golzinho quadrado, fiscalização da CMTC, inspetor de tráfego, e eu vinha vindo na Avenida Ibirapuera, de frente ao servidor público, tem uma praça ali, eu encostei lá, porque eu era praxe de encostar, esperar uma ligação da central, para ir atender a ocorrência. Eu sentei ali, peguei a minha Bíblia, comecei a ler, e de repente, do nada, me tomou um fogo, e eu comecei a falar em outras línguas, no meu serviço, dentro do golzinho que eu trabalhava. Deus é assim, fica na cidade, fica no lugar, você quer mesmo? Jesus, sabe uma instrução que Ele deu para mim, para você ainda não recebeu ainda isso? Gente, é para nós. A Bíblia declara, João 7, 37, 38 e 39, Jesus diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E o 39 diz assim, e isso dizia ele, do Espírito Santo que haveria de derramar sobre aqueles que o creres. Ele estava falando do Espírito Santo. Você desiste muito fácil, não desista, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, não pare de pedir, não pare de clamar, ore todos os dias. Se você ainda não recebeu, ore todos os dias, diga, Senhor, eu preciso disso. É Ele que vai me convencer, é Ele que vai me guiar em toda a verdade, é Ele que vai conduzir os meus passos, eu dependo dEle, Ele morando em mim, senão eu sou um crente frajuto. E aí, você começa a buscar, e Deus vai te dar abundantemente, Ele vai derramar sobre você. João 14, versículo 16, João 14, versículo 16 e 17, o Espírito nos direciona. João 14, versículo 16 e 17, olha o que Ele faz conosco. Às vezes a pessoa fica sem direção, né? João 14, versículo 16, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Não é outro Espírito Santo veio, não. Por que outro Consolador? Porque até então Jesus era o Consolador. Marta e Maria estavam desconsoladas em Betânia. Jesus aparece e consola elas. A viúva de Naim estava desconsolada, levando seu filho para o cemitério. Jesus aparece e acabou a tristeza e consolou aquela mulher, disse, está aí o teu filho vivo. Ele, o tempo que ele estava aqui, ele era o Consolador. Agora, ele está subindo ao céu e diz, ei, fica aí, não saia daí do lugar da adoração, fica aí, porque eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você crê nisso? Então é para você. Para você, toma posse, se encha dele, não sossegue enquanto você não estiver cheio desse Espírito, porque uma porçãozinha você já tem, quando você se converte, é porque Jesus soprou em você, como fez lá na reunião, e você teve uma porção dele, ao ponto de convencer você que você tinha que largar do sexo ilícito, tinha que largar da bebida, tinha que largar disso, daquilo. Foi ele que te convenceu. Agora,
não basta esse conhecimento mínimo, precisa ser cheio. Por quê? Porque a Bíblia declara aqui, é Ele que vai conduzir os seus passos, é Ele que vai direcionar você, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vocês conhecem, Ele habita em vocês, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, diz o... Ele está conosco todos os dias. Amados, o Espírito Santo, Ele que forma o caráter de Jesus em nós. Lá em Romanos, acho que é 8, 26, 27 ali, ele diz assim, olha, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos, às vezes, que pedir, não sabemos pedir direito. A gente pede, às vezes, dons espirituais para profetizar para os outros, para achar que é maior do que os outros. Ele diz, não é isso não, não é para isso não. O Espírito Santo, Ele vai direcionar vocês, Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece as profundezas de Deus. É Ele que conhece as profundezas. Ele vai lá e diz, é isso que o Francisco está precisando, é isso que o Samuel precisa, pai. Ele vai lá, ele vem, traz e dá gratuitamente. Mas se nós não tivermos essa sensibilidade de ter esse Espírito Santo dentro de nós, deixar-nos guiar por Ele, deixar-nos mover por Ele, deixar-nos guiar por Ele, nós perdemos muita coisa, amados. Nós perdemos muita coisa que poderíamos ter por não ir certo. Ele revela, muitos crentes hoje não conhecem Jesus. Como Paulo, Jesus se revelou a ele. Hoje em dia, é o Espírito Santo que revela Cristo em nós. 1 Coríntios 2, 9, vamos lá, mais esse texto. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Qual é a função dele em nós? 2, 9 e 10, diz assim, e para isso eu vos escrevi também, estou na segunda, primeira, às vezes eu fico meio empolgado aqui, né? 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o olho teu ainda não viu, hein? Se vamos lá para Jeremias, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas aqui no Novo Testamento, ele diz assim, aquilo que o olho não viu, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Deus? Tem coisa grande para você, meu irmão. E como é que eu vou tomar posse? O versículo seguinte, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito que traz para nós. É tão gostoso. A gente canta, como hoje, alguns hinos tão maravilhosos que a gente começa a flutuar, começa a deixar nos envolver com isso. Ele revela para nós. Tem duas formas de crer. Tem dois tipos de crente. Um crente estava chorando e pedindo, Senhor, estou desempregado há muito tempo, preciso de um emprego, eu preciso de um emprego. O anjo do Senhor escutou, pegou aquela oração e levou até a presença do Pai. Pai, Deus, tem um filho teu lá, que está chorando, pedindo emprego. Aí o Senhor diz, mas ele está pedindo para mim? Tá, então desce lá e abre a porta de emprego para ele. E o anjo veio e abriu a porta de emprego e ele foi trabalhar. O outro estava doente, começou a orar, chorar, clamar, Deus me cura, tua palavra declara. O anjo levou a oração dele. Senhor, tem um teu filho lá que está precisando de cura, está chorando,
Mas ele está pedindo para mim? Vai lá, leva a cura para ele. E de repente o anjo passando, continuando o seu trabalho na terra, porque eles são ministros de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, diz lá em Hebreus. Aí ele passou e viu um adorando, mãos levantadas, glorificando, e falando bem, exaltando. O anjo pegou aquela adoração e levou até o pai. Pai, tem um outro lá agora que é diferente. Ele está te exaltando, está falando tanta coisa boa acerca de ti. Ele está. E o Senhor diz: desce lá e dá tudo que ele precisa. Dá tudo para ele, dá tudo para ele. A diferença. Tem tanta coisa no armazém de Deus. Tem tanta coisa na despensa de Deus. Já está tudo pago. É só ir lá buscar. E às vezes fica clamando, clamando, chorando por uma coisinha. Por quê? Porque nós não temos acesso, não conhecemos o acesso. O acesso é ser cheio do Espírito Santo. Esse é o acesso. Precisamos de crer, amados. Precisamos de crer. Tinha 2 prédios altos, uma avenida no meio. Um equilibrista, um dia, amarrou um cabo de aço no último andar do prédio, de mais de 50 metros de altura. E amarrou no outro prédio, esticou o cabo de aço. E anunciou, ele ia passar em cima daquele cabo de aço, em pé, sem ser amarrado. A multidão ajuntou, e ele pegou e passou a mais de 50 metros, livre, andando no cabo de aço. O pessoal aplaudiu. Aí ele veio, depois que ele chegou lá, ele veio de fasto, de costa. E chegou do outro lado e o pessoal aplaudiu. Aí ele pegou uma bicicleta, tirou o pneu da bicicleta, ficou só o friso. E ele então montou na bicicleta e atravessou de um lado para o outro, pedalando a bicicleta em cima do cabo de aço a mais de 50 metros de altura. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Lógico, você pode. Aplaudiu. Aí depois ele deixou lá, pegou um carrinho de mão, de pedreiro, e passou empurrando o carrinho, de um lado para o outro, e o pessoal aplaudiu. Ele disse: você acredita que eu posso passar com esse carrinho com um saco de cimento dentro? Lógico que pode, você já provou. Ele pôs um saco de cimento e passou com um saco de cimento dentro do carrinho. Aí ele chegou do outro lado, tirou o saco de cimento e disse: quem de vocês acredita que eu posso passar de um lado para outro conduzindo uma pessoa dentro do carrinho? Todo mundo disse: eu creio, lógico que pode, você já provou. Então pode subir o primeiro para atravessar aqui. Vocês acham que foi alguém? Assim nós fazemos com Deus. A gente vê Ele fazer tanta coisa e acredita que Ele pode. Quando Ele quer fazer com a gente não deixa. Mas vamos atentar para isso. Tem muita coisa à nossa disposição. E eu deixo essa palavra com vocês nessa noite. Amém?